irmãos do movimento espírita de Planaltina, representado pelo SEMA, ao qual saúdo os nomes dos confrades, o casal amigo, Adair e Verinha. Iniciamos aqui hoje mais uma transmissão, agora com o SEMA, trazendo um tema interessante a partir de uma conversa amiga, fraterna, com o Adair e eu, quando encomendávamos, aceitávamos o convite para fazer a palestra. E aí surge o tema: dai a César o que é de César e os vendilhões do tempo. Essas duas passagens do Mestre Jesus a nos elevar a alma a reflexões, a pensarmos o que sejam aqueles ensinamentos do Mestre, principalmente nos dias de hoje, esses dias tão conturbados por causa dessa crise que estamos passando, do coronavírus. Nós vamos iniciar com uma reflexão. A reflexão é sobre os tempos. Conta aqui a história que circula nas redes sociais, o autor não está identificado e ele vai fazer uma comparação. Isso chega num periódico, é a notícia que temos. Ele vai escrever para esse periódico fazendo uma comparação das palestras que ele assistia. E vai haver uma resposta de um outro confrade nesse mesmo periódico sobre essa conclusão que essa pessoa, esse pai de família, vai chegar. É interessante. Diz assim: eu tenho ido ao centro espírita por 30 anos. E durante esse tempo devo ter ouvido umas 3.000 palestras. Mas, com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso acho que estou perdendo o meu tempo. E os que fazem as palestras também estão desperdiçando o deles. Essa matéria, divulgada no jornal, gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um leitor, igualmente divulgada nos seguintes termos: estou casado há mais de 30 anos, e durante esse tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições. Mas, com exceção de uma ou outra, não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriam, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer minhas atividades. Sem essas refeições, eu, os nossos filhos, estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido ao centro para alimentar minha alma, minha vida e da minha família, estaríamos hoje desnutridos espiritualmente. E aí nós vemos então a importância de estarmos reunidos, mesmo que seja virtualmente, para nos congregar em nome de Jesus, alcançar os entendimentos necessários. Vamos frisar de novo, nesses momentos difíceis da humanidade, como é passar por esta crise que estamos passando, acometidos a humanidade pelo coronavírus. Muito bem. O primeiro tema, a passagem de Jesus, está em Lucas capítulo 20, versículo 20. Tributo a César. O que estamos lendo aqui é retirado do livro Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, editado pela nossa querida Federação Espírita Brasileira. Vai dizer assim nessa passagem: observando-o, enviaram emissários subornados, encenando serem eles próprios justos, a fim de que apanharem n'alguma palavra, de modo a entregá-lo ao poder e autoridade do governador. E lhe perguntaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não aceitais a aparência, mas ensinas verdadeiramente o caminho de Deus. É lícito ou não a nós dar tributo a César? Percebendo a astúcia deles, disse-lhe Jesus: Mostrai-me um denário.
de quem tem a imagem e a inscrição? Eles disseram, de César. Ele lhes disse, pois bem, restitui a César as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus. E não foram capazes de apanhá-lo em alguma palavra diante do povo. Maravilhados com a resposta dele, calaram-se. Essa passagem de Lucas também está em Mateus 22:15 e Marcos 12:13. Então, 3 evangelistas vão relatar essa passagem de Jesus. O que será que Jesus respondeu aqui? Por que modos Jesus responde dessa maneira? Qual seria o ensinamento mesmo que Jesus quis passar? Por isso nós fazemos essa comparação lá com a outra passagem que vai ser os vendilhões do templo. Kardec enfrentou o tema. Ele enfrentou os dois temas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César, no capítulo 11, itens 5 e 6. 7 também. Kardec vai fazer uma descrição sobre essa passagem e com o seu raciocínio acurado, com a razão, com o entendimento das passagens, das coisas da época, Kardec vai dizer assim: a questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento deste tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra os impostos. Era uma irritante questão da atualidade. Então, a discussão do correto ou não pagar os impostos a César, ao poderio romano da época, os dominadores do povo hebreu, era uma questão bastante política, bastante controversa com aquele povo. Eles não se achavam no direito de recolher os tributos. Então essa era a questão que pegava na época. Essa era a questão que trazem a Jesus, como diz o texto, né? Subornados, essa gente, em Lucas 20 vai dizer isso. Então eles vêm organizados, planejados para colocar Jesus em dificuldade com a questão. Kardec vai um pouquinho mais além de explicar ela. Ele vai dizer assim que essa armadilha era para colocar Jesus contra as autoridades romanas. Jesus percebe isso, claro, né? Como é que ele vai dar a resposta? Como é que se sai disso? Sendo indagado dessa maneira, né? Inclusive em público. Kardec diz, Jesus conhecia-lhes a malícia. Contornou a dificuldade dando-lhe uma lição de justiça. Olha que interessante. A lição que Jesus vai dar é de justiça. Então não é uma mera resposta para sair de uma dificuldade. Lembremos-nos nós de muitas passagens das nossas vidas, quando estamos assim em situação análoga, parecida aqui com a de Jesus. Geralmente uma situação que armamos, talvez com outros lá, numa outra situação de vida, e agora nos deparamos com a nossa própria, digamos, a nossa própria armadilha, né? Falamos alguma coisa e agora estamos sendo cobrados. O que nós fazemos? Se não tem ninguém presente da situação anterior que eu mesmo armei, que eu mesmo criei, e agora alguém está solicitando esclarecimentos, né, está me indagando sobre isso, eu vou inventar talvez uma outra história para sair. Essa que é a verdade. Para sair daquela situação de que não é bem assim, talvez aquela pessoa entendeu mal, fez alguma... Jesus não. Ele vai dar uma lição de justiça. Ele vai dizer então da sentença. Como é que Jesus faz isso? É isso que nós temos que nos transportar lá para a cena da época. Como que Jesus faz isso? Os outros evangelistas também vão dizer, Jesus vai pedir o denário, que inclusive Haroldo Dutra Dias vai dizer que é um dia de pagamento na moeda romana. Então tem todo um significado, inclusive, de quitação, né, de trabalho que era honrado pela moeda de César.
Esse é o contexto todo que está lá. É essa situação que Jesus está enxergando. É essa situação que querem, digamos, pegá-lo. É nessa situação. Jesus vai bem além, traz as pessoas a pensar no momento que toda a Galileia estava vivendo e manda trazer o denário para ele vir. Ele mostra, né, a esfinge. As pessoas têm que responder que é César. Então Jesus não entra nessa questão política. Dai a César o imposto que era questionado, e hoje, nos dias de hoje, nós sabemos o quão é importante para poder fazer uma distribuição de renda, fazer uma distribuição equânime das situações sociais, das construções para a sociedade, afinal de contas, poder viver. Então, o imposto tem sim o caráter de justiça, nesse sentido de construção, nesse sentido de igualitar as pessoas da sociedade em seus trânsitos pela vida, os seus ganhos. Esse é o contexto que Jesus está, então, ensinando todas aquelas pessoas que estão junto. Kardec vai dizer assim ainda: esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto, como em todos os ensinamentos de Jesus. Há nela um princípio geral resumido sobre forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem toda a postergação de seus interesses. Prescreve a respeito aos direitos de cada um. Jesus não vai entrar, então, na discussão, na seara da atualidade que Kardec está dizendo que era irritante da época da discussão. Vamos nós também, espíritas que somos, elevar o pensamento nas lições que os espíritos nos trouxeram. Tantas lições sobre o tema da reencarnação, o mundo de provas e expiações que estamos vivendo. Essa questão já suscitou aqui em quem vos fala bastante raciocínios nesse sentido. Por que Jesus não se insurge, afinal de contas, politicamente ou até com alguma opinião mais aguda quanto o poderio todo de dominação romana da época? Aí nós vamos entender, pela lição da espiritualidade, que aqueles que estavam lá, vivendo naquela época, bem provável muitos de nós também em circunstâncias da época, queira seja no lado dominador ou do lado submisso lá da época, tínhamos sim todo um resgate para ser feito. Jesus conhece tudo isso. Ele é o nosso governador, guia, né? Ele ajudou a formação da Terra. Ele sabe as alminhas que ele recebeu aqui nesse globo. Ele sabe dos nossos comprometimentos. Jesus está entendendo tudo isso para fazer a resposta com justiça que ele está fazendo, né? Descrita pelo nosso codificador Allan Kardec. Então nós temos que, nas lições de Jesus, entrar mesmo nas circunstâncias da época e a quem Jesus estava se dirigindo e, afinal de contas, explicando, ensinando o seu evangelho. Outra passagem, então, é os vendilhões do templo. Esse templo que fazia bastante, digamos, dia a dia daquele povo hebreu. Se pegarmos o Antigo Testamento, nós não vamos encontrar a palavra templo na maioria das traduções. O que nós vamos encontrar é uma referência à casa. E assim foi o primeiro templo que se tem notícia de Salomão, que vai também dizer que é sim a casa de Deus. Uma outra notícia do segundo templo é Zorobabel, que também tinha as glórias todas para com o Criador. E o terceiro templo é de Herodes. Esse vai fazer período junto com a vinda de Jesus. E Herodes leva algum tempo para construí-lo, né? Ele tem algum trabalho para ser feito.
Nós vamos ver numa passagem aqui que vão dizer isso para Jesus, né? Está em João capítulo 2, versículo 13 e seguintes, vão falar do tempo que está levando para construir o templo de Herodes. Esse livro, Dicionário Ilustrado da Bíblia, com a coordenação de Ronald F. Youngblom, então são vários estudiosos aqui, eles vão definir, afinal de contas, o que seja aqui o templo, né? O que era o templo da época. É bastante extensa a lição, mas nós vamos ver essa passagem do tempo que levou esse templo de Herodes. O rei Herodes, um idumeu, procurou apaziguar os vassalos judeus, construindo-lhes um enorme e decorado templo de pedra e ouro, de coloração aproximada do bege, cuja construção teve início em 19 a.C. A parte principal foi concluída em 9 a.C. Então levou 10 anos a parte principal. Mas o complexo todo só foi concluído por volta de 64 depois de Cristo. Os romanos destruíram-no em 70 depois de Cristo. A pedra de ouro branca resplandecia de tal forma ao sol que era difícil olhar diretamente para o templo. E vão trazer mais dados sobre o templo, a sua importância na vida, então, do povo hebreu da época. Esses 3 templos e o mais importante deles para nosso estudo, o Templo de Jerusalém. Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele está lá. Antes disso, ele vai passar por uma videira que está seca e depois ele vai sair por uma videira que não tem frutos, aliás, né? Antes de entrar na cidade, vai passar um tempo lá e depois ele se retira e a videira estará então seca. Jesus está no templo. É o mesmo templo da passagem do óbolo da viúva que Jesus sentou à frente. Esse é o templo de construção de Herodes, o que vai ser destruído, então, nos idos de 70. É lá que Jesus vai ir. O que ele vai fazer? João capítulo 2, versículo 13 e seguintes. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas. Expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Então, interrogando-no os judeus, eles disseram: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhes Jesus: Destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: Este santuário foi edificado em 46 anos, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Olha que passagem interessantíssima. E sabemos, né, meus queridos confrades, o quanto talvez essa passagem de Jesus, não só nas hostes espíritas, como em tantas outras, com outras doutrinas, gera uma discussão até se realmente Jesus teve essas atitudes. Todas que estão aqui descritas por João. Escolhemos João, é mais descritivo, mais amplo,
porque os outros 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, também vão descrever a passagem, com algumas diferenças, mas também vão descrever a passagem. A de João é rica em detalhes. Vamos pensar o seguinte: Jesus, ele vê todo aquele movimento, ele já conhece o templo, ele já havia sentado à frente, como falamos. Jesus conhece todo o movimento do templo. O que Jesus vai fazer? Ele vai tomar uma atitude. Ele tem o tempo de fazer o açoite. Olha que interessante. Ele não pega o açoite pronto. O que é açoite? Um pequeno chicote, né? Pequeno chicote. E ele vai ter essa atitude de construir esse pequeno chicote que demonstra uma certa autoridade. Ou melhor dizendo, demonstra sim autoridade. E lembrando, conversando aqui em casa, né, em família, e lembrando de como mamãe fazia certas autoridades, né? Uma varinha do pessegueiro, aquela bem lisa, e às vezes ficava atrás da porta lá, né? Alguém lembra? Passava muito tempo sem usá-la, né? Mas estava lá com autoridade. Essa é uma questão da gente enxergar, então. Muito interessante, né? Jesus faz o açoite. Ele entra, então, dentro do templo. Como que isso aconteceu no templo? Aonde aconteceu no templo? Essa é outra questão. O templo era enorme, muito grande. Tinha várias repartições. A Torre Antônia, que se fala, aonde os soldados romanos podiam ter toda uma visão. Tinha o átrio das mulheres, que é a passagem da viúva, quando ela vai adentrar as escadas e só podia entrar no átrio das mulheres. Também tinha o átrio dos gentios. Tinha a parte onde somente os sumos sacerdotes e sacerdote entravam. Afinal de contas, era um complexo bastante grande em todos os sentidos. Haroldo Dutra Dias, e a palestra dele é proferida lá na Federação Espírita do Estado de Santa Catarina, vai falar sobre essa passagem dos vendilhões do templo. Esse planejamento de Jesus, essa pedagogia de Jesus usada naquela ocasião. Haroldo vai descrever bastante. O que ele vai nos trazer de informação? Ele vai dizer que essa passagem, assim como aconteceu em Isaías 21, capítulo 20, versículo 1, Jeremias, capítulo 19, versículo 1, e Ezequiel, capítulo 4, também versículo 1. É o relato de ação simbólica. Essas 3 ações, lá no Antigo Testamento, têm uma simbologia. Numa delas, o personagem, inclusive, fica nu para dizer que se acontecer um estado de guerra, né, está em Isaías, essa passagem no capítulo 20, versículo 1, e é o estado que o povo israelita ficará. Olha a simbologia, então, da cena. Haroldo vai mais adiante e diz assim, que essa pedagogia, essa técnica pedagógica de Jesus é a famosa encenação profética. Então, entre os profetas do povo hebreu, havia sim a situação da prática dessa técnica pedagógica para dar o recado. A varinha de mamãe, o chinelo às vezes, ou até uma cara mais séria, mais sisuda em termos de educação. Professores, pais e tantos outros responsáveis assim o fazem. Em várias passagens, né? Haroldo vai fazer isso. Nós estamos diante, então, gente, do maior pedagogo do mundo. É esse pedagogo que fez de corda o açoite e está entrando dentro do átrio lá do templo. Qual é o átrio? Aí já não é só Haroldo que vai dizer sobre isso. Havia muito comércio nesse templo enorme, principalmente no átrio dos gentios. Lembrando sempre que gentios é todo aquele que não é, então, do povo hebreu, né? É esse átrio que está acontecendo as coisas.
É esse espaço que Jesus vai entrar. Ele tem que deixar para aquelas almas que ainda não entendem tão somente a palavra, não conseguem distinguir isso, que o átrio é sim parte do templo, o templo de pedra, aquele que a gente também assiste às palestras. Essa expressão templo de pedra é Emmanuel que usa no Fonte Viva, que vai dizer aonde nós congregamos os nossos corações, hoje de forma virtual, né, bastante, por causa da crise, mas temos sim o nosso templo para poder fazermos as nossas práticas, nos relacionarmos, não sermos só individuais, pontos de vista, como Kardec vai nos alertar. É esse o templo, é essa construção que Jesus, então, vai fazer a encenação profética no átrio dos gentios. Como o texto de João diz, bois, ovelhas, pombas, cambistas, uma série de comércios eram praticados lá. É nesse espaço que Jesus vai adentrar e vai fazer então a distinção básica, principiológica dessas duas passagens da vida de ensinamento que ele nos traz. Ele vai dizer que temos as coisas sim para serem cumpridas perante os administradores sociais. O caso do imposto do dai a César o que é de César. Os compromissos nossos de estarmos nessa vida encarnado e não estamos sozinhos, estamos em sociedade. O respeito aos demais, o respeito aos outros e a contribuição que cada um de nós temos que fazer para que essa sociedade seja cada vez mais organizada, coesa, para poder fazer também a elevação material dos nossos irmãos. Duas passagens bastante significativas na vida de Jesus. Uma dos nossos compromissos bem claros, materiais, e a outra onde vamos nos reunir, então, no templo. Kardec também enfrenta essa questão no capítulo Mercadores expulsos do templo. É o capítulo 26, itens 5 e 6. É curtinha o que Kardec vai descrever aqui, mas de uma profundidade tamanha. No item 6, no 5, ele descreve a passagem de Marcos e Mateus, e no item 6, Kardec diz assim: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Ali não é lugar, o templo não é lugar do comércio. Ali as coisas são santas, no texto de Kardec. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Ponto. Meia dúzia de linhas, Kardec dá o recado. Kardec traz a observação sobre essa passagem dos mercadores. Expulsou do templo os mercadores. Ali não é local do comércio. Outros locais da sociedade são para isso. São para o comércio, são para nós buscarmos o sustento material. O templo não. O templo, então, é sagrado. Mais sagrado ainda. O que Jesus nos diz, nos reserva sobre o templo? Ele vai fazer a relação, dizendo que ele vai construir, que não vai ficar pedra sobre pedra, e em 3 dias ele reconstrói isso. Os discípulos vão dizer na passagem de João, capítulo 2, versículo 21 e 22, que eles vão entender o que Jesus quer dizer então. Precisamos dos nossos templos de pedra, ainda no estágio da evolução que todos nós nos encontramos. Lá é o lugar de nos abraçarmos, de nos congregarmos nos ensinamentos de Jesus. Lá também o lugar das práticas, das coisas que Kardec diz santas, não se confundindo com as coisas de vida material que temos que fazer. As moedas de Césares pela vida, Essa que é a verdade. Lá é a congregação interna, inclusive dos nossos corações, para ficar bem claro os setores da vida. Jesus
congrega esses dois ensinamentos para conosco. Destacamos aqui duas questões do Livro dos Espíritos, que é sobre a lei da adoração. Vai dizer assim, 653 é a questão. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração, dizem os nossos amigos espirituais. Em todas as vossas ações lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Realmente, o verdadeiro templo está dentro do nosso coração. Aprendendo com as lições de Jesus, nós vamos chegar lá. Fazer de nosso coração esse templo tão esperado. 653A. Será útil a adoração exterior? É válida? Nós irmos nos templos para fazer nossos templos de pedra, virtualmente, como estamos aprendendo agora? Os espíritos respondem sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, mesmo nos nossos momentos de vivência, no templo, é nós darmos esses bons exemplos. Os bons exemplos de Jesus, que nos convocou a tanto, nos chamou a essa congregação de corações. Que passagem muito bonita, que passagem esclarecedora. Nós fazendo, então, a interpretação das passagens de Jesus com as situações nossas da vida, onde Jesus não deixou fora as nossas vivências, então, materiais e necessárias, como também as necessárias de elevação do espírito, pelas práticas nos nossos templos, no nosso coração. Amigos, encerrando o nosso encontro, trouxemos aqui o que venho lendo de algum tempo do professor Damásio de Jesus, um catedrático que foi do direito penal, qual tive a oportunidade de assistir a alguns seminários, e vinha lendo de algum tempo já essa passagem dele, esse escrito dele, não sei da crença do professor Damásio, mas é muito bonito o que ele escreve aqui, intitulando O Bordado. Damásio de Jesus desencarnou em fevereiro agora de 2020. E eu continuo escrevendo essa passagem como encerramento de alguns encontros por ser muito instrutiva, muito esclarecedora. O bordado. Damásio conta, então, que quando criança via a mãe bordar. Ele sentava pequenino à frente da sua cadeira, olhava de baixo o bordado e via aquela maçaroca de fios e uma quantidade enorme em seus tamanhos, cores. E ele dizia, mamãe, o que está fazendo? E ela dizia, calma, meu filho, tenha paciência. A hora que estiver pronto, eu vou lhe mostrar o que eu estou fazendo. Vai brincar. Diz que um belo dia, ele no pátio, a mãe dele chama ele carinhosamente, senta Damásio em seu colo, abre uma peça de roupa, um casaco, e mostra para ele o que ela estava fazendo, que acabava de ter terminado o bordado. E Damásio conta que ele vislumbra, então, um lindo bordado, um lindo desenho naquela peça de roupa. E ele continua assim, então, depois de adulto. Muitas vezes, ao longo dos anos, tem olhado para o céu e dito, Pai, o que estás fazendo? Ele parece responder, estou bordando a sua vida, filho. E eu continuo perguntando, mas está tudo tão confuso? Pai, tudo em desordem. Há muitos nós, fatos ruins que não terminam e as coisas boas que passam rápido. Os fios são tão escuros. Por que não são mais brilhantes? E o pai parece me responder, meu filho, ocupe-se com o seu trabalho, descontraia-se, confie em mim, e eu farei o meu trabalho. Um dia colocarei você em meu colo,
então vai ver o plano da sua vida da minha posição. Muitas vezes, então diz Damásio, não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas. As coisas são confusas, não se encaixam e parece que nada dá certo. É que estamos vendo o avesso da vida. Do outro lado, Deus está bordando. Linda mensagem do professor Damásio para nós encerrarmos o nosso encontro, aonde deixo também um abraço no coração de todos dessa casa de luz de Jesus aqui na terra, que é o SEMA de Planaltina do Distrito Federal. Até a próxima. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.